Olá, o objetivo desse vídeo é falar sobre um texto denominado Experiencias de Modernización y Desarrollo Relevantes para a América Latina, el caso de Japón, que foi escrito por Patricio Valdivieso. Bem, vamos começar por algumas coisas que não estão exatamente contidas no texto, mas são relevantes para entender o processo de modernização do Japão. Num vídeo anterior, que abordava as experiências de modernização de Coreia e Taiwan, eu já comentei o processo de unificação do Japão. E o que eu preciso comentar então é que a partir de unificado, quando se forma o assim denominado Shogunato Tokugawa, ou seja, o Shogun Ieyasu Tokugawa estabelece uma regência hereditária a partir do início dos 1600, que vai se estender até a metade do século XIX. Quando essa regência hereditária, denominada shogunato, ela é instaurada, o Japão, ao mesmo tempo, ele é fechado às potências ocidentais. Tá? Os portugueses são expulsos, os jesuítas são expulsos também, os que ficam são forçados a se converter ou são torturados, enfim. Há um grande sacrifício humano também, muitos são crucificados quando não querem se converter. O idioma português, que era um idioma de grande circulação, ele passou a ser altamente utilizado pelos japoneses durante o século em que Portugal teceu relações econômicas e culturais intensas com o Japão, que foi o século dos 1500. Ao final desse período, com a unificação, o idioma português é cerceado. Poucas são as palavras do japonês contemporâneo que derivam do português. Há algumas, mas são poucas. Chegou a ser 20% dos vocábulos, que eram vocábulos de origem latina, introduzidos pelos portugueses. E se mantém a estrutura produtiva precedente, que seria uma estrutura produtiva agrária, baseada na servidão, com uma diferença marcante em relação à servidão prevalecente no Ocidente, que é a existência de duas camadas sociais que dividiam o controle sociopolítico dos minifúndios no interior. Uma delas a camada dos senhores, que herdava a terra, e uma outra a camada dos guerreiros jurados ou samurais, que eram responsáveis pela defesa do feudo e que se ocupavam de treinar, de cultivar as artes da guerra, né? Enquanto os senhores eram realmente os herdeiros da terra. E aos demais cabia plantar e exercer seus ofícios, pagar os direitos aos senhores e aos samurais e jamais sair dali. Né? A saída do servo em direção a uma outra cidade, sem autorização, era punida com a pena de morte. Então essa estrutura foi mantida pelo Shogunato Tokugawa, um país agrário, onde o trabalho era exercido por servos e onde o poder político era mantido por duas camadas que dividiam o status e o poder em si nos minifúndios do interior. A diferença é que após a unificação se formou um centro de poder na cidade que atualmente se denomina Tóquio, mas que àquela altura, durante o Shogunato, se denominava Edo, que é a cidade que se projeta ali numa baía enorme, que é atualmente é a Baía de Tóquio, a cidade de Tóquio. Ali se monta uma fortificação para o Shogun e ele constitui uma armada dotada de canhões que consegue policiar o arquipélago todo, mantendo o poder político. Então a existência desse poder centralizado, militar, os samurais são desarmados de armas de fogo, né? No interior. Eles podem usar suas espadas, mas armas de fogo não. As armas de fogo são centralizadas pelo Shogun. Então a existência desse poder político centralizado, que mantém a estabilidade do campo, inclusive, ela é o ingrediente, ela é o que suscita a criação de uma capital que vai crescendo. E essa capital vai também abarcando uma burocracia crescente. Esses shoguns vão fomentando o lento, paulatino aumento da burocracia. E essa burocracia ela é composta por indivíduos oriundos do setor senhorial, da camada senhorial, ou seja, os senhores de terra, que acabam mandando filhos para morar na capital,
para ter influências junto ao shogun e ter cargos junto ao shogunato. E por outro lado, samurais também, que acabam sendo enviados para exercer tarefas específicas na capital, de interesse dos seus senhores. E junto a esses samurais e filhos da camada senhorial, também estão presentes os chamados ronins, que são os samurais sem senhor. São samurais que por alguma desventura ficaram sem juramento nenhum para nenhum senhor, então eles estão livres. E o destino comum deles é vender seus serviços de segurança e acabam indo muitas vezes para a capital para vender serviços de segurança também ou para exercer os mais diversos labores, se baseando no carisma que os samurais tinham, o status social, que permitia que eles se engajassem em diversos negócios e tivessem um networking, uma rede de relacionamento que isso facultasse grande capacidade de inserção nas teias do comércio. Então, imagine, um país baseado na servidão, como era a Europa feudal, com essa distinção de haver duas camadas senhoriais, uma senhorial e uma guerreira, e de ter uma capital onde se centraliza o poder das armas de fogo, com a criação de uma burocracia crescente e com a criação também de uma rede de negócios que vão se desenvolvendo em volta dessa burocracia. E esse país é fechado quase totalmente à circulação de estrangeiros, exceto um contato muito estreito com a Holanda, é mantido, mas um contato higiênico, no sentido de que os holandeses são autorizados a deixar o navio na ilha de Tsushima, colocar o preço das mercadorias, deixar a ilha, os japoneses iam lá, olhavam o que é interessante, deixavam a prata e iam embora, de modo que até o contato entre os representantes da Holanda e do Japão era mínimo. Então o Japão se manteve fechado até o momento em que os americanos decidem investir contra o Japão, montam uma armada que vai a Tóquio, bombardeia Tóquio, e ali ela acaba precipitando uma rebelião desses samurais urbanos que acabam se valendo da humilhação que o shogun atravessa por ter que ceder aos americanos para fomentar uma rebelião e encorajar o jovem imperador, que tinha 14 anos, a arrumar a capital e resgatar o seu poder, se investir do poder de fato, já que ele nunca foi destituído formalmente de nada, ele apenas retrocedeu para uma vida de reza e de contemplação e artes, enquanto os shoguns passaram a exercer o poder em seu nome. Então a revolução ou restauração Meiji é o resultado de uma revolta social que acomete o país, varre o país, que é capitalizada por esses samurais urbanos, que se voltam contra os samurais e senhores da terra do resto do país, que são vistos como elementos de atraso. E eles pedem ao imperador medidas enérgicas de modernização, que é o que vai acabar acontecendo. Então esse texto é curto, ele é simples, sintético, e ele tenta demonstrar algumas das principais medidas. Uma delas é a formação de uma rede robusta de escolas. A educação ela é enfatizada pelo imperador Meiji. Não só a escola básica é universalizada, o que é importantíssimo porque havia distinções linguísticas importantes no japonês. As línguas, os dialetos falados em cada cantão do país eram diferentes. A escola teve por missão unificar a língua, não unificar, mas aproximar as variantes do japonês, trazer também referenciais de cultura comuns, nacionais, por assim dizer. Então a escola pública básica, ela é gratuita, ela é uma obra fantástica dessa fase do desenvolvimento japonês. Inclusive também a criação de universidades públicas notórias, como a Universidade Imperial de Tóquio e a Universidade Imperial de Kyoto, que são universidades atualmente as maiores e as melhores do Japão, que não tem mais o título de imperial, que perderam depois da guerra, mas são universidades originalmente públicas, são ainda universidades públicas. E essas universidades e escolas contam com uma outra característica desse período, que é a contratação em massa de profissionais, espertos, especialistas, vindos de países europeus ou dos Estados Unidos, da Rússia,
onde o Estado tivesse localizado profissionais interessantes, eles acabavam atraindo para o Japão para a criação desse sistema. Ao mesmo tempo, o imperador ele fomentou a criação de estabelecimentos industriais, muitas vezes formando estatais, igualmente contratando profissionais estrangeiros para montar essas empresas e depois privatizando. Uma outra característica muito marcante, eu diria que paralela à educação, muito progressista, tal qual a educação de massas, foi a criação de um imposto importante que recaía sobre a agricultura. Quase que o Estado pressupunha que a agricultura praticada seria uma agricultura moderna, não aquela agricultura feudal. O que não ocorria. Na verdade, a agricultura do país era uma agricultura atrasada. Como os produtores tiveram dificuldade de corresponder a esse pedido do Estado por modernização, muitos donos de terra acabaram tendo que vender suas terras, o que era, na verdade, o objetivo final da medida, que queria promover uma reforma agrária dessa forma. Ao não conseguir pagar o imposto, o dono da terra, o senhor, era enfraquecido, perdia a terra e essa terra acabava sendo privatizada. E por isso é que o Japão tem tantos minifúndios tão pequenininhos nas montanhas. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que é importantíssimo que vocês tirem da mente a ideia de um país frágil, né, com um território quase que amaldiçoado, que não tem espaço para nada, as pessoas vivendo apertadas e a terra não presta. Isso é um absurdo completo de uma criação do imaginário ocidental. O Japão é um país grande, em relação aos países europeus ele tem um território importante. Ele fica pequeno naquele mapa mundi porque a China é muito grande, a Rússia nem se fala, né? Então ele fica pequeno, mas ele não é tão pequeno não. Mas mais importante do que a questão do tamanho é que o Japão tem um dos mares mais ricos do planeta. Então a dieta dos japoneses, como todo mundo sabe, ela é rica em pescado. E não é por outra razão, né, senão a riqueza do seu mar. Então vocês têm que pensar que na questão das condições de vida da população, das condições de vida que o país contava quando ele estava ali no início do seu processo de modernização, a gente tem que pensar que é um país que é um arquipélago e onde a pesca é particularmente favorecida pelas condições do mar ao redor. Por outro lado,